Olá, pessoal. Vamos aí à nossa aula 3 do Caderno de Apoio à Aprendizagem 2, Matemática, trilha 1. Vamos dar sequência. PA, soma. Então, a gente vai ver hoje uma soma, como se faz a soma de uma PA, certo? Resolvendo desafios da trilha, é o item 5 aí. Você já ouviu falar em um matemático alemão chamado Gauss? Conta a história que quando Gauss tinha apenas 10 anos de idade, surpreendeu seu professor de matemática ao apresentar rapidamente a resposta ao problema de somar todos os números naturais de 1 a 100. O cálculo feito pelo menino Gauss foi 1 mais 2 mais 3 mais 4, assim até mais 100, certo? Gauss observou que somando o primeiro com o último número, a soma é sempre igual a 101. E aí é o seguinte, ele identificou que somando o primeiro e o último número dá quanto? 101. E se ele somasse o segundo com o penúltimo, 101. E o terceiro com o antepenúltimo, também dava 101. E assim sucessivamente. Nesse caso, sem números, ele iria formar 50 pares, não é isso? Porque 100 dividido por 2 é 50. Então, ele fez apenas a seguinte conta, 50 vezes 101, e obteve o total dessa soma, que é 5.050. Veja que apenas com 10 anos, ele já identificou essa solução para o problema apresentado pelo professor. Bem mais eficiente, certo? Agora, que interessante. E observem isso, que é o que é utilizado para resolver essa questão de soma dos termos de uma PA, sem a gente precisar somar cada elemento, certo? Observe que Gauss, com apenas 10 anos de idade, deduziu a fórmula da soma dos termos da sequência apresentada. Para a história não ficar sem fim, o menino autor da façanha se tornou um dos mais importantes matemáticos de todos os tempos, né? É John Carl Friedrich Gauss, conhecido como o príncipe da matemática. Foi assim que Gauss, futuramente, descobriu a fórmula dos termos de uma PA. Soma dos n termos de uma PA é dado pela seguinte fórmula. S soma dos n termos é igual ao primeiro mais o segundo vezes n, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Certo? É a mesma interpretação do que ele fez lá com 10 anos. Certo? Aí a gente só vai ter uma diferença aqui, e essa fórmula já está aprimorada. Lá a sequência era de 1 em 1. Aqui não tem problema, não precisa ser de 1 em 1. Qualquer sequência, contanto que seja um PA, podemos resolver a sua soma aplicando apenas essa fórmula. Certo? Agora, sua vez, resolva os problemas a seguir aplicando o mesmo princípio. E aí, o desafio 5 é resolver os 3 problemas. Vamos lá então, certo? Problema 1. Determine a soma, né? 3 mais 6 mais 9 mais 12. E aí o último termo dessa sequência aqui é 3.000. Dos múltiplos de 3 menores do que 3.001. Vamos analisar aí aplicando a fórmula que foi apresentada. A soma é dado pelo que? Podemos representar dessa maneira. O primeiro termo mais o último termo vezes o número, a quantidade de termos dividido por 2. Observe que a fórmula tem o seguinte, são 4 variáveis. E aí vamos analisar aqui essas 4 variáveis, quais delas nós temos no problema. S, N, representa a soma, nós não temos, é o que ele pede, né? Agora, A1 nós temos A1 aqui é 3. A N nesse caso é o último, né? 3.000 nós temos também. N é a quantidade de elementos, a ordem, né? Nesse caso nós não temos, então não temos N. Analisando a fórmula é o seguinte, ele pede a soma, nós temos A1, temos AN, não temos N. Apenas com isso aqui nós não temos como resolver, então. Mas é o seguinte, existe a forma do termo geral que também é aplicada com 4 variáveis. E aí a fórmula é essa.
4 variáveis. Se eu tenho 3 dessas variáveis, eu consigo encontrar a quarta. Vamos analisar se nós temos 3, né? A n, quem é? O último, nós temos. A1 é o primeiro, nós temos. N, nós não temos. E R, que é a razão, nós temos. É múltiplos de 3, ou seja, de 3 em 3, ó. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Então, a razão nós temos, que a razão é 3. Vou registrar aqui para ficar mais fácil para a gente, certo? Agora, a partir desse momento, eu posso encontrar qual o valor do n. Então, substituindo os valores dessas variáveis aqui na fórmula, nós teremos, ó, quem é a n? 3.000. Igual a A1. Quem é A1? 3. Mais n não tenho, né? Vou colocar aqui de novo. Menos 1, que é da fórmula, vezes R, que nós já identificamos que é 3. Certo? Então, resolvendo aqui, nós temos o quê? Vamos resolver aqui o 3, passar para antes da igualdade, vai ficar menos 3. E aí eu vou resolver essa multiplicação aqui, né? 3 vezes, ó, a gente chama chuveirinho, né? 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. E aí é o seguinte, se eu tenho menos 3 antes da igualdade e menos 3 depois da igualdade, eu posso simplificar, eliminando aqui os dois. Nos resta, então, 3n igual a 3.000. Resolvendo isso aqui, n vai ser igual a 3.000 dividido por 3. n é igual, então, a 1.000. Ou seja, nós temos 1.000 elementos nessa sequência. Agora, nós já temos o valor de n. Então, pronto, beleza. Nós temos aqui a fórmula da soma em função dessas 3 variáveis e nós temos todas as 3. Podemos encontrar, então, qual é a soma. Substituindo aqui, então, fica A1, 3. AN, 3.000. E N, 1.000, né? Dividido por 2. E aí, basta resolver as operações. Aqui nós temos, ó, 3 mais 3.000, 3.003 dividido por 2, 1.551,50. Vezes 1.000. Só acrescentando aqui a casa decimais, os 3 na casa, nós teremos aí que a soma é igual a 1.551.500. Essa é a soma. Imagine se tivéssemos de somar os 1.000 números, né? 2, quanto é 2 mais 6, mais 9, mais 12, mais 15? Não seria viável. Mas aplicando a fórmula, né, que Gauss, com 10 anos, aplicou aí, nós podemos encontrar rapidamente. Interessante, né? Então, vamos lá ver o problema 2. Determine a seguinte soma, cujas parcelas são números consecutivos. Então, 37 mais 38 mais 39, assim por diante, até 1.405. Vamos analisar a fórmula da soma de um PA. É um PA porque é um padrão que soma sempre mais um, consecutivos, né? Analisando as 4 variáveis, a soma é o que pede, nós não temos. A1, 37 é o primeiro termo. A N é o último termo, 1.405. N é a quantidade de termos que não vemos aqui no problema. Certo? Então, não temos. Analisando aqui a fórmula em função de 3 variáveis, a qual a soma é o que pede, que o problema pede. A1 nós temos, a N nós temos, mas o valor de N nós não temos. Então, vamos analisar a nossa fórmula do termo geral. São 4 variáveis também. Se eu tiver 3, eu obtenho a 4ª variável. A N foi dada aqui. A1, R é 1, né? Porque são consecutivos, aumenta de 1 em 1. Então, nós não temos N, mas temos R. Vou registrar ele aqui. R é igual a 1. Nós temos 4 variáveis nessa forma e nós não temos aí a informação de qual é apenas uma delas. Então, conseguimos encontrar facilmente. Vamos lá. Substituindo as variáveis aqui, a N, 1.405, que é igual a A1, 37, mais N, não temos, então repete a variável, menos 1 vezes 1. Resolvendo as operações aqui, posso passar o 37 para cá, se quiser já fica menos 37 igual 1 vezes N é N mesmo, e 1 vezes menos 1, menos 1. Certo? Então, N vai ser igual
1.405 menos 37, o menos 1 vai ficar positivo. Se você ficou dúvida aqui nesse cálculo, aí só é mandar um WhatsApp. Mas se você fez diferente e chegou ao mesmo resultado, tá tranquilo, certo? N vai ser igual então a 1.369. Esse é o valor de N, certo? Então já tem o valor de N agora, posso encontrar qual é a soma. Substituindo essas variáveis, nós temos aqui, ó, a soma então é igual a 1, 37, mais a N, 1.405, vezes N, nós temos aqui, né, dividido por 2. Observe que eu não coloquei o parêntese, né, mas essa divisão aqui já nos informa que aqui é prioridade primeiro essa soma, certo? Não podemos multiplicar primeiro o 37 aqui, ou o 1.369 por esse valor. Então, resolvendo as operações. Somando aqui e dividindo é 721 vezes 1.369. A soma aqui então será o total de 987.049. Você pode até pensar, mas é uma conta aqui meio chata, meio complicada, né? Imagine se tivéssemos de somar essa quantidade de elementos. Seria muito mais complicado. Aqui é muito mais eficiente, certo? E aí a solução do problema 2. Vamos analisar agora o problema 3. Qual é a soma dos 200 primeiros números pares positivos? Então, vamos ver a soma. São pares, aumenta de 2 em 2, né? 0, 2, 4, 8 e assim por diante. Vamos analisar então. A soma é de uma progressão. Vamos ver quais valores nós temos. São 4 variáveis. Nós temos a soma é o que nós queremos encontrar. A1 positivos, então só o primeiro número par positivo é 2. Qual é o último número par dessa sequência de 200 números? Não sei a princípio, então coloca aqui. N é a quantidade, ele informou que a sequência tem 200 primeiros números, então a quantidade é 200. E aí é o seguinte, 4 variáveis, a primeira que eu quero, eu preciso das 3 outras para encontrar a soma. Então, AN1 eu tenho? Sim, eu tenho, que é 2. AN eu tenho? Não. Então, não tenho AN. N tenho, que é 200. Aí, então, dessa maneira eu não conseguiria encontrar qual é a soma. Mas vamos analisar a fórmula do termo geral. São 4 variáveis também. Se eu tiver 3, eu encontro uma quarta. AN eu não tenho, mas eu tenho A1? Sim. Eu tenho o valor de N? Sim. E R? Também, porque R só são números pares. Então, de 2 em 2. O valor de R eu tenho, que é 2. Certo? Pronto. Então, eu consigo encontrar quem é a N, já que eu tenho essas 3 variáveis. Basta substituir os valores dela aqui. Então, a N será igual a 1 mais N menos 1, vai N aqui, vezes R. Resolvendo aqui as operações, nós temos prioridade, né? 3 operações, prioridade parênteses, então vamos lá. 200 menos 1, 199, vezes 2. 2 operações, prioridade, multiplicação. Então, repete o 2, multiplicando aqui, 398. Agora sim, a N é igual a 400. O último elemento dessa sequência, então, é 400. Eu já tenho aqui quem é o último. Agora eu posso encontrar qual é a soma. Substituindo os valores. A1, 2. A N, nós encontramos aqui 4. E N é 200. Resolvendo as operações aqui, eu posso simplificar, ficar mais fácil. 200 dividido por 2 é 100. E aí, 400 mais 2, 402, vezes 100, 40.200. Então, a soma dos 200 primeiros números pares é um total de 40.200.
bem mais simples do que a gente somar esses 200 números, certo? Então, pessoal, hoje nós ficamos por aqui, né? Finalizamos nossa trilha. Vocês têm aí autoavaliação para realizar. Escrevam aí o que vocês perceberam aí de desenvolvimento. E até a próxima aula, certo?